A paz do Senhor esteja convosco. Amém, igreja? Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 12, verso de número 1 ao verso de número 8, em nome do Senhor Jesus. Amém? Assim diz o texto sagrado: consagração a Deus, humildade e fidelidade no uso de seus dons. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé; se é ministério, seja em ministrar; se é ensinar, haja dedicação ao ensino; ou o que exorta, use de dom a exortar; o que reparte, faça-o com liberdade; o que preside, com cuidado; o que exercita a misericórdia, com alegria. Amém? Vejamos, amados irmãos, que na leitura a qual acabamos de fazer, Paulo estava fazendo uma súplica aos irmãos da igreja de Roma. Ele suplicava a eles pela misericórdia de Deus, para que lembrasse da obra de Deus em suas vidas, de como, sendo maus, ainda assim não receberam o mal de Deus, e sim a sua graça e misericórdia. Isso com certeza deveria motivá-los a oferecer a Deus suas vidas por completo. Jesus havia sido o sacrifício de sangue que foi oferecido a Deus por nossos pecados, mas um sacrifício ainda nos restava: colocar em Deus a nossa confiança de fé. Este é o sacrifício vivo. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Santo e agradável. Santo é o procedimento que todos devem ter depois de terem colocado a sua confiança em Deus através de Jesus. O caminho do cristão deve ser um caminho de rendição, de negar a sua natureza pecaminosa, para que o pecado não reine mais sobre os nossos corpos, mas que possamos andar em santidade, e isso se torna agradável a Deus. Romanos capítulo 6, verso 12 a 13. O culto racional é a maneira a qual vivemos para Deus. Nosso culto não é só oferecido quando estamos na igreja, mas em nosso dia a dia. Também devemos ter a consciência de que vivemos de forma a oferecer a Deus com a nossa vida um culto ao Senhor. E isso implica o nosso falar, nossas condutas, a nossa gratidão a Deus, de mantermos longe do pecado. Não vos conformeis, amados. Conformar é se adaptar a algo ou se acomodar sobre algo. Paulo suplica então para que os irmãos não venham a se conformar com este século ou com o mundo como está em algumas tradições. Quando o cristão, através da fé, coloca sua confiança em Deus, através de Jesus, sua conduta não deve ser mais segundo os conselhos do mundo ou segundo a moda do mundo, mas o cristão deve ter a sua mente e os seus conceitos renovados. 1 João capítulo 2, verso 17. Isso é obtido através da meditação das Escrituras, que é a palavra de Deus. Por isso, amados irmãos, estamos meditando na palavra de Deus, que possamos meditar nas Escrituras, porque as Escrituras nos revelam quem Deus é e o que Deus faz por mim e por você. Renovar a nossa mente através das Escrituras nos fará conhecer e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. João 15, verso 3.
Vemos que tudo está ligado, amados. Através de renovarmos nossa mente pela palavra de Deus, deixaremos de ter uma mente mundana e teremos uma regeneração sendo operada pelo Espírito de Deus em nós. 1 Coríntios capítulo 6, verso 11. E só assim poderemos oferecer a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável. Os versículos de número 3 a 8 nos diz: o devido do uso de dons espirituais, porque pela graça que foi dada digo a cada um dentre vós, que não penseis de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também somos nós. Somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se a profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dedique-se ao ministério. Se ensina, continue a ensinar com dedicação. Ou o que exorta, faça com dedicação. O que contribui com a liberdade, o que preside com alegria. Pela graça que nos foi dada, sem merecer, recebemos um favor de Deus, não porque éramos dignos de receber algo. E justamente por isso, Paulo aconselha aos irmãos para que não pense de si mesmo algo além do que convém, sobre si ou falar, lembrando que Deus deu a cada um uma medida de fé, para que cada um possa caminhar, se desenvolvendo ao crescimento e no corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 24 a 25. Amados, o Senhor nosso Deus tem a misericórdia pelas nossas vidas. Ele nos ama e faz todas as coisas conforme a vontade dele e o querer do Senhor. Faça do seu corpo um culto racional. A palavra do Senhor não somente diz que devemos ser cristãos dentro da igreja, mas devemos buscar a ser cristãos dentro de casa, no nosso lar, em nosso serviço, na escola, seja aonde for, deve ser um cristão, deve ser a mente de Cristo agindo e operando em vós. Vocês devem ser imitadores de Deus. Hoje as pessoas seguem a moda, imitam pessoas, ídolos e várias outras coisas, menos a Deus. O Senhor Deus é deixado por último plano e as pessoas, o homem, em primeiro plano. Sendo que o Senhor Deus nos diz: eu sou o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu sou o centro de tudo. Eu sou onipotente e onisciente. Eu sou o El Shaddai. Em momento algum o Senhor envolve-nos juntamente com Ele, a não ser como filhos. Mas sendo o centro de tudo, jamais. Porque somos a criação de Deus, filhos do Senhor. Amados, sei que é difícil você chegar em casa e você olhar para todas as coisas que você tem que fazer, mas você pensa, tudo isso ficará para trás. Estando arrumado ou não, se eu tiver que fazer ou não, vai ficar para trás. E o que contará na frente do Senhor dos Senhores? O Senhor Deus é digno de toda honra e de toda glória. A Ele vocês devem adorar. A todos nós devemos adorar a Deus. Fazer um culto familiar em sua casa. Nem que seja você, o seu esposo, o seu filho, a sua filha. Seja quem for que estiver disponível, faça. Faça você mesmo um culto familiar para Deus, um culto que envolva você e as pessoas que aproximam de você e que estejam disponíveis a cultuar a Deus, para a honra e glória do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz, um culto racional com os vossos corpos. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Em sacrifício vivo e agradável a Deus. Louve ao Senhor. Medite na palavra. Cante quantas vezes for. Testemunhe você mesmo. Converse com Deus. Hoje muitas pessoas perecem porque não têm comunhão com Deus. Não têm fé no Senhor Jesus. Não têm a paciência.
e somente o desespero, a emoção toma conta dele ou dela. Mas por que isto? Somos carnes? Sim, mas a nossa base é Deus. Se você crer no Senhor Jesus, ainda que o desespero esteja sobre a sua vida, você vai estar olhando para o Mestre. Ainda que o barco esteja para afundar, você não deve se desesperar, porque Ele está no seu barco. Porque duvidas? Porque tão pouca fé, sendo que você deve crer no Senhor Jesus. Creia no Senhor nosso Deus em nome de Jesus, porque somente Ele tem palavras de vida eterna. Somente Ele pode falar com você profundamente, tocar o seu coração, te dar a paz de espírito e renovar o seu ser em nome de Jesus. Amém? Que possamos estar orando agora em nome de Jesus. É hora de orar com a missionária Karina. Senhor Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu venho te pedir por todos nós. Em nome de Jesus, ensina a cada um de nós, ó Deus eterno, a te oferecer um culto racional, com entendimento, com verdadeira adoração, com louvores que enalteçam o Senhor Jesus. Em nome de Deus, Pai, ouça-nos quando clamarmos. Muitas das vezes, Senhor, temos nos desesperado por causa das tribulações, mas que possamos, Senhor, apresentar nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Em nome de Jesus, que possamos Te adorar com todo o nosso coração, louvar-Te ao Senhor, agradecer por todas as coisas que tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Pai, visita cada um que vai ouvir esta oração em nome de Jesus e esta palavra, que ele seja renovado pela Tua palavra em nome de Jesus, que ele esteja regenerado pelas Tuas Escrituras, Senhor, pela Tua palavra, que ele sinta e a nossa irmã sinta, Deus, a paz de Espírito, a Tua presença em nome de Jesus. Acompanhe cada um de nós, Senhor, na nossa jornada, em nome de Jesus. Que possamos sempre, ó Deus, fazer a Tua vontade e o Teu querer, ainda que seja ao contrário, contra a nossa vontade, seja ela boa ou má, que possamos fazer porque é a Tua vontade. E que possamos, Senhor, parar de murmurar e começar a clamar mais ao Senhor, buscar mesmo a Tua face, para que possamos suportar todas as coisas em nome de Jesus. Que o Senhor nosso Deus esteja sempre conosco em nome de Jesus, com todos os povos, tribos, raças, línguas, em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar com cada um de nós, ó Deus. Fale profundamente aos nossos corações com a Tua palavra. Dê-nos o entendimento, a sabedoria, o discernimento. Ajuda-nos, ó Pai, a guardar os nossos olhos, a guardar no Senhor os nossos corações, a nos afastar dos pecados, das coisas que nos afastam de Ti, e nos aproximar e nos agarrar a Ti e às Sagradas Escrituras em nome de Jesus. Que possamos agarrar a Ti e a Tua palavra, porque a Tua palavra para mim, Senhor, é um escudo, é a minha fortaleza e o meu refúgio. Nela eu encontro abrigo, nela eu encontro a paz, nela eu encontro a esperança, a luz que tanto preciso. É a Tua palavra para mim. Em nome de Jesus, abençoa todos os lares, todas as famílias, todos os nossos irmãos em Cristo Jesus e todos aqueles que ainda não Te aceitaram, que possam aceitar o Seu único Filho amado Jesus, para que sejam salvos, libertos do pecado, que abominem as suas práticas pecaminosas e que se voltem para o Senhor e comecem a fazer a Tua vontade. Amém? Eu agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do Senhor, amados, esteja sempre com cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.